Cultive seu estado de receptividade e de presença, pois está começando o meu podcast Sincronicidades. Eu sou Roger Marza, músico e jornalista. Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Hoje, a newsletter Sincronicidades tem um convidado especial, que é meu amigo Sidenberg Rodrigues, que eu conheci de uma forma muito interessante, a minha companheira da aula de teatro. E quase sempre acontecem nas aulas de teatro, ou durante algumas reuniões, alguns processos de meditação, algumas questões ligadas à filosofia, a questões ligadas a rituais, né, do teatro. E ela comentando comigo sobre esses processos, me veio uma ideia. Por que que, de repente, não pode acontecer isso nas empresas? E aí eu fiz uma sugestão para a revista Melhor Gestão de RH, para falar sobre, rituais, mais espiritualidade, né, nas empresas. Eu tinha visto que tinha alguma coisa no Magazine Luiza, e andei disparando e-mail para várias assessorias, até que um singelo retorno veio indicando uma entrevista com Sindenberg Rodrigues. Que é o cara que trabalhou com o sistema da sustentabilidade em 6 dimensões, que leva em conta não apenas o desenvolvimento social, ambiental, mas também espiritual, no sentido não de religiões, mas de propósito. E o Sindenberg mora lá no Espírito Santo, e hoje a gente vai conversar. Ele está lá nas montanhas do Espírito Santo, em Domingos Martins, né, Cid? Isso. E depois que eu fiz essa entrevista com o Cid, que a matéria saiu, uma bonita amizade surgiu. A gente chegou até a fazer uma música juntos, e no final aí espero que o sistema eletrônico todo aqui que existe colabore para eu fazer uma singela homenagem ao Cid. E o Cid agora está trabalhando na área, atuando na área de terapias, né? Está resgatando musicoterapia e outras terapias, e é sobre isso essa entrevista, né, Cid? Queria que Aham. você contasse um pouco sobre o que te levou a essa área, Uhum. sem dizer que a sua fala, a sua posição já é uma posição, digamos assim, em busca de uma cura do tecido social, né? Aham. Então, Roger, primeiro, obrigado por estar aqui com você no Sincronicidades, né? Eu adoro esse canal seu. E você é uma pessoa que participou muito intensamente de todo o processo. O cachorro está atrapalhando muito, que eu vou jogar ele lá do alto. Não, 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 tá Tá de bloqueado boa? o som do outros sons que não fala Ah, tá. aham. Então, eu comecei, na verdade, o que que me levou a isso? No início, eu sempre sofri com depressão, né? Desde os 10 anos eu tive episódios menores que foram piorando. Eu percebi que a medicina tradicional não trazia muita eficácia com aquela que tinha. Então eu passei a estudar um pouco, e naquela época, nós estamos falando aí do início dos anos 80, né? Eu já vinha desde os anos 70 sofrendo com isso, e era muito difícil tudo, né? Você imagina se hoje os antidepressivos ainda causam colateralidade que isso faz o paciente sofrer, imagina aquela época. Então eu comecei a pesquisar influências assim do que eu podia mudar, pelo menos dentro do minha área de conhecimento, que eu não sou médico, né? Aí, coincidentemente, eu estava numa dentista e eu vi um anúncio de um curso em Minas Gerais, numa entidade chamada Federação Nacional de Medicinas Alternativas e Naturais, chama FENAMAN. Aí eu vi, achei aquilo interessante, me inscrevi e fui fazer o curso. Aí no formulário, você botava sua área de atuação. Eu botei analista, que eu era analista de sistemas, né?
O curso eram 2 anos. Aí eu fiz 1 ano, e quando chegou no segundo ano, numa conversa, apareceu uma questão psicológica na sala. Aí os médicos falaram: "Ah, vamos perguntar para o psicanalista como ele vê essa questão". E na verdade eu falei: "Olha, eu não sou psicanalista, né, eu sou analista de sistemas". E eu não podia estar naquele curso, que era um curso de especialização médica. Até o cara que coordenava era o Marco Aurélio Cosi, que era do Hospital das Clínicas de Minas. Mas como eu era um bom aluno, eu passei muito aperto com a anatomia, fisiologia, essa parte mais específica da medicina, que eles passavam por cima, porque todos já sabiam, né. Mas depois como eu tocava piano, e para mim foi fácil conectar a música com aquilo que eles falavam, e eu também gosto muito de arte, então a parte das cores e tal, e eu sempre fui místico, gostava de aromaterapia e tal, então isso tudo se integrou, e eu passei, terminei o curso, eu não podia atuar sem um médico junto, então tinha uma amiga minha que era psiquiatra, e às vezes a gente intercambiava, assim, ideias, e ela mandava um paciente ou outro para mim, ela até acabou indo muito para essa área, atualmente ela mexe com medicina holística, ela é uma ótima psiquiatra, foi professora da UFES, tem doutorado na USP, então, e já clinicou muito, já trabalhou em CAPES, então ela tem uma visão de psiquiatria muito boa, e hoje se você pensar, a maior parte dos problemas começa na mente, né, então eu comecei a praticar, e fui meio que clandestinamente, né, porque eu não podia, que o CRM estava quase caçando, fazendo. Eu cheguei a fazer até acupuntura na época, então eu estudei muito, assim, a cromoterapia, porque a medicina só acreditava nas pontas do espectro eletromagnético, no infravermelho e no ultravioleta. E eu comecei a perceber que o azul tinha influência, o verde tinha influência, tanto que nesse período que eu estudava, os hospitais de Los Angeles já estavam usando manga verde, a manga da roupa dos aventais, gola laranja ou roupa toda verde para os cirurgiões. Então a coisa foi tomando meio uma coisa. E as pesquisas foram evoluindo. E na musicoterapia apareceram umas correlações de que a música com base em dó causa esse tipo de emoção, e a música com a base em ré, outro. Beethoven estimula, Liszt tranquiliza, Chopin deprime, né? De acordo com a música. Então eu comecei a fazer esse estudo, e como eu mexia com sistemas, eu comecei a correlacionar isso num sistema de computador. E comecei a perceber o dó do piano central emite 261 vibrações sonoras para você ouvir como dó. O vermelho é o correspondente visual do dó. Então, assim, quando você fizer alguma terapia com base em dó, em alguma sinfonia com base em dó, naturalmente você tem que usar o vermelho. Aí a fruta que a pessoa come vermelha, a alimentação vermelha, roupa vermelha. Então a gente ia nessa linha. Que tipo de incenso combina com vermelho? Sândalo ou patchouli? Então tem uma correlação de aroma, de cor, de gosto, de som, então a gente percebe. E aí eu percebi que as pessoas que estavam com e depois na fitoterapia você integrava a parte da medicina, que eu não podia ter feito. Por quê? Porque só médico podia passar. Mas eu trabalhava com o quê? Elixir de inhame. Eu percebi a partir de algumas coisas, por exemplo, da medicina ayurvédica, que a pele tinha a ver com o intestino. Então, problemas de pele, você tinha que tratar o intestino. E no meu sistema, eu ia intestino, então, elixir de inhame, alguns depurativos, etc. e tal. Então, eu comecei a fazer essa relação. Quando eu já estava bem assim avançado nisso, eu fui promovido e eu não consegui mais atender. Já tinha uns 100, 200 pacientes no total, porque eu também dava shiatsu, e eu também fazia, naquela época era um reiki, mas era tipo um passe que eu dava, assim, o reiki eu não tinha estudado o reiki lá não, depois eu aprendi. E como um amigo meu também me disse que o CRM não estava muito feliz com essas ações minhas, aí eu preferi não ser enquadrado pela lei, né, então eu abandonei e mergulhei na análise de sistema e tal. Por ironia do destino, né, eu fui convidado para escrever artigos de informática no jornal de Vitória, um jornal de grande circulação. E como eu tendo muito ao humano, os meus artigos eram mais comportamentais, assim, o que que a informática está causando no analista que tem que estudar com os ciclos de mudança muito curtos, o que que causa nos velhinhos, aqueles home bank e aqueles bancos que o cartão de crédito estava surgindo. Então, assim, o impacto da tecnologia, eu fiz uma matéria vez chamada Entre o Orgânico e o Digital. Esse conflito, aí apareceu o Tamaguchi, as crianças brincando com uma máquina, desenvolvendo um afeto.
Aí, o presidente da minha empresa, que era uma pessoa muito atenta, começou a ler isso e acabou criando uma área na empresa e me tirou, uma área social e comunicacional, me tirou da área de sistema e promoveu para ser o gerente dessa área. Quando cheguei lá, eu também ganhei a área de sustentabilidade e comecei a estudar sustentabilidade. Como também nada é por acaso, eu achava aquele triple bottom line do John Elkington, que criou essa ideia, foi muito bacana, deu uma disciplinada na maneira das empresas gerirem sustentabilidade, mas o tripé era muito empresarial, era aquele tripé econômico, ambiental, social, com foco em lucro, reputação empresarial, etc. e tal. Não tinha um viés muito de bem-estar. E quando eu fui na Universidade Federal pedir ajuda para eu entender outras possibilidades em relação à sustentabilidade, até para eu tornar aquilo mais compreensível para todo mundo, do chão de fábrica até em cima, eu conheci um filósofo chamado Cario Frans van den Berg, um filósofo holandês, que era professor de filosofia da Universidade Federal. Ele até faleceu recentemente. Você chegou a fazer uma entrevista com ele, se eu não me engano, né? Você era da Folha? Não, né? Foi por agora a sua entrevista, né? Foi depois, É, né? na verdade, infelizmente, eu escrevi sobre o processo de cuidados paliativos com a musicoterapia, no Ah, tá caso certo, dele. tá certo. Eu não sei. É porque você é um cara que já passou em tanto veículo que eu não sei se eu penso em você na na visão humana do Isto é Dinheiro, na Galileu com uma coisa mais necessária para o planeta, na Folha. Você é um cara de trajetória múltipla, parece comigo, tá? E você também é músico, e um bom músico. Então, Obrigado. saxofonista de primeira. Então, aí, Roger, como eu fui promovido para essa área, e você sabe que são 4 equipes, né? Eu fui liderar a equipe, eu não tinha experiência de gestão de pessoas, e eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, eu quero mudar esses móveis de cor, quero mudar as paredes de cor, quero um negócio cinzento, e eu comecei a botar os negócios de acordo com aqueles estudos que eu fazia. Eu tinha uns alfarrábios ainda mimeografados dessa época. Aí eu fui pintando tudo e tal. Botei o AFM dentro, assim, que eu percebi a equipe mais agitada e botava uma música de acordo com serenidade. Vi o pessoal mais devagar tal. Sexta-feira eu tinha que baixar a bola depois da tarde, que ficava uma agitação total. Então a gente começou a implementar. E daí a pouco eu cometi um deslize que eu levei incenso e acendi o incenso na sala uma vez e o sistema de alarme de fumaça tocou no prédio todo onde eu atuava. Aí, aí não tinha os difusores ainda, né? Aí depois vieram os difusores, que aí não compromete essa parte. E toda essa parte, música, cor, depois a gente implementou. A equipe foi um laboratório maravilhoso para mim, né, coitado. E eles adoravam aquele negócio. Então eu fazia uns retiros com eles, chamava um cara da Ayurvédica, chamava um massoterapeuta chinês, chamava um cara de visão. Aí veio o Reiki e tal. E eu fui trabalhando aquilo na equipe. Cara, nossa equipe era o pior clima organizacional da empresa quando eu assumi, porque era uma equipe, porque comunicação é muito assim, né? Fulano não está funcionando bem nessa área, manda para comunicação. É assim que era vista a comunicação. Então, era uma equipe muito eclética, muito híbrida. Não desmerecendo nenhuma área, mas assim, era comunicação, responsabilidade social, sustentabilidade, comunicação interna e relações institucionais. Na verdade, eram 5 equipes, né? Então, o que a gente fez? Trabalhando essa questão da terapia, vamos dizer, alternativa, eu percebi ganhos muito violentos nas pessoas. E daí eu comecei a trabalhar também a psicanálise deles, né, nessa questão. Por quê? Quando o filósofo apresentou um modelo que a sustentabilidade não era tripé, porque existia interação entre as partes e as esferas, que eram dimensões que se completavam, se locupletavam, se complementavam, interagiam o tempo todo, quais sejam, né? Uma econômica, ambiental, social, uma política, uma cultural, uma espiritual. Nunca tinha ficado tão claro para a empresa é, que as relações impactavam na gestão. As relações internas, relações comunitárias, as pessoas só se limitavam ao clima organizacional. Mas aí, o que fazer? O desenvolvimento da equipe era muito coletivo. E esse modelo, quando ele coloca o espiritual no centro, ao mesmo tempo que ele é antropocêntrico, que ele foca no sujeito, bem-estar do sujeito, ele é teocêntrico, que é o sujeito com relação à perspectiva mais ampla, de espiritualidade, de Deus, essas coisas mais amplas, sem entrar em religião. Porque religião está dentro da dimensão cultural, porque é uma coisa antropológica e é crença, onde também estão
as referências, as raízes, a identidade dos povos, de pertencimento, está tudo ali dentro. Na parte política estão as relações e as representações, inclusive político-partidárias, né? E também a parte da diplomacia, toda essa questão correlata a uma harmonização de um conjunto interativo, né? O social são os grandes sistemas humanos, né? É, segurança, saúde, educação, esporte, todas essas questões estão dentro do social, né? Na parte ambiental, muito mais que controle ambiental de empresa, tem também o meio ambiente como a ambiência que se vive, a segurança do bairro, a logística para você passar, a questão do meio ambiente como cabeça da gente, que tipo de nutriente a gente está dando em termos de input nessa questão do ambiente, a nossa interação com a gente, com o outro, com o meio. Na parte de economia, era muito mais do que dinheiro e finanças, era também a metodologia, a tecnologia. Então, se você pegar uma tribo indígena, arco e flecha está ali dentro. Aquelas terapias do pajé também está ali, porque é a metodologia. Então, ele contempla qualquer tipo de grupamento e modelo civilizatório. Aí eu gostei demais dessa parte. Aí eu aposentei, né? Finalmente. Depois, e eu percebi, assim, eu sou muito chamado para essas palestras, as pessoas chamam de palestra motivacional, mais por causa da espiritualidade, porque ela pressupõe um arrefecimento desse ímpeto cumulativo e agressivo e competitivo do capitalismo, porque hoje o adoecimento corporativo está muito mais, não, muito pior do que era, né? Está muito mais forte. Então as pessoas me chamam para falar dessa parte, e o foco que eu tenho ali é o seguinte: você não consegue fazer aqueles treinamentos de RH coletivos para tratar o sujeito. Então, daí vem o líder, né, que deixa de ser o gestor, para observar, e o papel dele é esse, né, qual é o talento. Por exemplo, a Bia, que você conheceu, ela era uma secretária, mas eu percebi um amor a ser humano na Bia muito diferente e uma capacidade comunicacional que fugia ao escopo normal. O que eu fiz? Bia, você vai trabalhar na comunicação interna, então Bia foi promovida. E assim eu fui deslocando pessoas de um lugar para o outro. Você viu no que resultou a observação gerencial de uma pessoa que estava numa função, vamos dizer, muito aquém do que ela tinha capacidade, ou muito diferente do skill que ela tinha, e o que ela organizou? Cid, vamos juntar as coisas. Como a dimensão cultural, ela colore, ela traz leveza, tal. Vamos fazer uma coisa assim, pegar todo mundo que toca, que canta, vamos fazer um talentos musicais da empresa e vamos fazer um concurso de música, canto e tal. Aí, e a Bia, a cabeça dela é ligada no 220. E ela começou a fazer aquilo, lidar com os empregados, lidar com tudo, e ela também atuava no social. Aí ela falou, no final ela falou, Cid, por que a gente não faz assim? Já que a gente está fazendo um trabalho de coral dentro do presídio, uma escola de música no Instituto Socioeducativo do Espírito Santo, os meninos em conflito com a lei, os empregados estão tocando, as comunidades gostam, vamos fazer um espetáculo integrativo no teatro? Aí você entrou, você lembra? Quem que estava lá no... Nossa, Você que lembra? maravilha. Sim. E você ainda quase que eu te botei para tocar sax lá em cima, mas eu não sabia nessa época. Você lembra que estava presente ali todos os elos da rede que a gente chamava para reuniões periódicas na empresa, que eram o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, os policiais, imprescindível no equilíbrio da rede social, os professores, o professor, o policial e o pai são os 3 P's que estão de frente para o tecido. Então, são os mais desafiados. E 36 outros elos, né? Eles estavam todos no teatro assistindo. Quem estava no palco? Empregados da empresa, contratados da empresa, estagiários da empresa, filhos de empregado, familiares, né? O coral do presídio feminino, meninos do Instituto Socioeducativo tocando. Então você via ali todos os elos da rede como se não existisse um preconceito com quem está internado ou detido. Então, olha que visão interessante. E a Bia só foi crescendo. Hoje ela é gerente de uma empresa lá, né? Mas você vê como a Bia teve outros casos. O que eu estou querendo dizer? Um modelo de sustentabilidade com uma visão mais expansora, ele vai se alargando, ele vai levando para a comunidade. E outro dia eu recebi eu tive uma pergunta numa entrevista na TV, o cara perguntou, depois que você saiu, o modelo continuou? Bom, primeiro que a empresa, ela mantém os valores dela, né? Ela não descontinua valores, isso foi um valor.
né? Segundo, porque não foi feito pela empresa só. Aliás, não foi feito nem pela empresa, foi feito pelos elos da rede social. Então, é um juiz que pensa na justiça restaurativa, é uma polícia militar que tem um PROER de outras metodologias, são professores com educação em valores humanos, é o TRT com trabalho de cidadania, e vai entrando gente nova e vai saindo, aposentando nós, os idosos, a coisa continua. Assim, meio assimétrico, não é tanto uniforme nem heterogêneo, mas não para, porque a essência está plantada. E aí, o que eu observo? Aí eu chego aposentado, de frente para um planeta em que um dos maiores desafios das gestões, inclusive pública, é a depressão, ou o consumo de droga, e a dependência química. Então, o que me vem à cabeça? A sustentabilidade tem 6 dimensões, inclusive na parte espiritual, que é a parte do sujeito, lembrando que a religião está na dimensão cultural, nas igrejas. Então, a gente tem que, como é que a gente faz o sujeito ter o bem-estar para ele ser um bom elo da rede, independente se ele seja um economista, que está na dimensão econômica, um artista na dimensão cultural, um sociólogo na dimensão, ou um ambientalista na dimensão ambiental. E é muito interessante, assim, essa questão, que aí eu resgatei essa coisa dos anos 80, parece, Roger, que a vida da gente é meio um ciclo, assim, que vai te rodando, e eu estou sempre levado, você repara que o presidente me tirou de uma área de tecnologia, me levou para uma área humana. Aí no jornal que eu trabalhava, eu comecei a escrever no caderno de informática, pela natureza do texto, eu comecei a falar sobre software, aquela época falava software, né? Agora é aplicativo, que fazia edição de cinema, daqui a pouco estou eu falando do filme, do melhor ator, que a mulher atua assim, me jogaram também no caderno de cultura. Aí, daqui a pouco, da maneira como eu falava da cidade, tecido, fui para o caderno de turismo. Então, eu dei uma passeada, porque a tapeçaria do conhecimento é vasta. E não existe uma coisa assim, o excesso de especialização, eu acho que é o problema do mundo. E o excesso de informação, que é uma questão que o Cário sempre colocava. Embora a internet facilitou a democratização da informação, ela também trouxe algumas questões, né? Tanto que a informação distorcida, aquela questão toda. Mas eu acho maravilhoso. E hoje, como que eu vejo tudo isso, né? Como é que você pega uma pessoa com dependência química e você vai, faz um reiki, harmoniza o corpo da pessoa, faz uma shiatsu, que é uma massagem, né? Aí a pessoa libera endorfina, dopamina, aí ela fica no estado de bem-estar e você faz uma barra de axis, aí a pessoa começa a se falar, né? Eu não sou terapeuta, não entendo de fala, eu entendo de reações, mas às vezes um trauma que está ali, ele vem, e você sabe aquilo ali. E como é que você harmoniza aquilo? Naturalmente colocando uma música ambiente, um aroma que deixa a pessoa à vontade, para você trazer para o sujeito assim, qual é a dor que você está tentando anestesiar fora do seu corpo, que você próprio não dá conta de fazer com seus recursos naturais? Por que que você precisa usar um crack, que, segundo dizem aí, tem 300 vezes a sensação do orgasmo? Você não pode ter um simples orgasmo aprendendo com a técnica da massagem tântrica, por exemplo. Você tem aí o Metamorfose, que é um grupo que ensina isso, tem outros, tem a GAI em Belo Horizonte, até eu estudei lá também, até me submeti, porque você trabalha a pulsão de vida, que é o sexo, né? E hoje as pessoas estão tão externas, elas estão tão hedonistas, elas estão tão preocupadas com o olhar do outro, que elas esqueceram do toque. Então você tem uma massagem sensitiva, é uma massagem que você toca a pele da pessoa, o corpo inteiro da pessoa, né? Você tem uma massagem língua, que vai no órgão sexual masculino, ou ione, no feminino, para você trazer para a pessoa a consciência de que o prazer está ali, ela não precisa sair daquilo para ir buscar dessa forma tão destrutiva para a saúde. Então você já tem os recursos, né? E aí quando você começa a mostrar que o reiki harmoniza, a barra de axis desbloqueia, que quando você pega uma pessoa que tem problema mais de teve frieza, aí você trabalha com pindas, que é aquelas trouxinhas chinesas quentinhas, que você bota uma coisa aquecendo as regiões, ou você bota uma pessoa que está mais tensa, você pega a tuiná, por exemplo, que é uma massagem mais assim, vamos soltar isso aí, esses nódulos, né? Então você pega mais com força. Então você tem muito recurso. E onde entra a tecnologia? A IA tem ajudado a me facilitar, levar para a pessoa e falar assim, chega para o seu terapeuta ou para o seu psiquiatra e fala que a sua questão de afeto com seu pai no passado não está legal.
Então, aí quando eu mostro a foto da pessoa animada, com o pai já falecido, animada, abraçando e beijando, o cérebro de quem está sendo submetido a isso não distingue se aquilo é realidade ou se aquilo foi vivência, se aquilo é fantasia. Então, o que acontece com a pessoa? Há uma sensação de bem-estar e há uma memória positiva de um passado, que fica claro quando você vê o bem-estar, as pessoas até choram às vezes. Então, assim, é interessante. Tem pessoas que, por uso de droga, destruíram o corpo. Aí, o que eu faço? Eu pego a pessoa, fotografo, eu pego a pessoa, manipulo o corpo dela, segundo ela me diz como era, ou pergunto familiares, ou vejo foto, e boto como ela era, pinto o quadro, e a pessoa se vê e pendura no quarto, e ela se olha como uma referência e uma perspectiva. Então, assim, o que isso trabalha? O Cário tinha uma coisa muito legal, sempre eu reafirmo isso. Se você trabalha, a pessoa acorda e olha ela como era, ela se olha nesse quadro, ela gera otimismo, porque assim, se eu era, eu posso ser. E aí o otimismo ele alimenta a esperança. A esperança ela fortalece a resiliência diante do grande e hercúleo trabalho que é você sair da dependência química. Chego a te dizer que a pessoa não consegue sair, ela consegue controlar. Tudo bem, tem casos e casos. Mas assim, e se ela tem resiliência a passar pelos desafios, pela fissura, que é uma parte muito deprimente disso, para ela chegar no estado de liberdade, autonomia, e para ela seguir, o que ela vai ver na frente depois que ela passou por um otimismo que alimentou esperança, que fortaleceu resiliência, ela vai ter a sensação de autoeficácia. Eu sou capaz de fazer, de lidar com isso, de não usar mais. Então, quando você junta toda essa coisa, que a vida é sistêmica, a vida é até holística, e quando a gente levou isso para dentro da empresa, Rod, você percebeu como que foi, né? No teatro você teve presente. Então, assim, é muito gratificante a gente ver que a partir de um conhecimento acadêmico, né, de um filósofo, que tinha um modelo que foi usado no leste, no norte da Europa, em determinado tempo, você causa um bem em todos os lugares. E o que a gente precisa fazer? Causar bem. Aí eu vou te dar os desafios, né? Desafio, trazer pessoas do presídio para trabalhar na empresa, preconceito. Diversidade, preconceito. Massagem, dependendo da onde, preconceito. O tipo de ação, a pessoa não pergunta assim, quão bem vamos fazer para o menino de lá. E aí você faz uma oficina de poesia num presídio, aí você pede um menino para falar da mãe, a poesia dele é assim, mãe, o amor falta, o amor fere, o amor deixa. O amor não toca, o amor não brinca, o amor não beija. O amor não. Observa. Aí você faz uma poesia na ala feminina, pede uma menina para falar de pai. Pai, um espermatozoide anônimo. Sinônimo de ausência. Antônimo de afeto. Paz, aí paz. Observa. A arte, ela tem o dom de colorir, mas ela tem um dom também de evidenciar. Então, quando a gente viu aquele varal de poesia com isso, eu cheguei a ficar estático e falei para a juiz da infância na época, falei para a diretora do presídio, falei para a secretária de cultura, falei, gente, temos que fazer um livro. Em paralelo, a escola de música dentro do presídio infantil juvenil, os meninos fizeram, nesse livro, eles fizeram uma capa e era uma mão cobrindo o rosto, e a mão era a grade, a mão que cometeu o delito, não o crime. Na música, era uma grade. Quando se abria, abriam duas asas e o título do CD era Liberdade para Cantar. Tinha poesias que falava assim, as grades prendem o meu corpo, mas meu pensamento voa livre. Então, o que eu estou dizendo? Assim, à medida que você sensibiliza uma gestão, a partir de uma visão expansora de sustentabilidade, você consegue fazer não só com que a empresa tire proveito disso, como que ela vá lá fora no tecido social. E ela desfruta do qual ela precisa, porque ela precisa de baixa violência, boa qualidade hospitalar, boa qualidade educacional. Se você trabalha com toques tão pequenos e nem tanto investimento como se pensa, sabe, quanto infinitamente amorizado para você ver o todo interativo da rede, onde você se insere, de onde você tira o lucro, você tem a consciência. Para eu chegar nesse lucro, eu tenho de usar formas suaves, né, para as pessoas não morrerem em linha de produção, né, enlouquecerem nas gestões de pessoas coercitivas, não cabe mais líderes assim hoje, e depois o que você faz com esse lucro que você tira daquela regionalidade, né, daquele território social e geográfico. Quanto você dá de devolutivo? Ah, eu já pago compensação ambiental, encargos de salário, etc. e tal. Tá, isso aí são obrigações legais. Mas
o quanto você quer ver a sua família passando uma praça sem tomar uma bala perdida? O quanto você quer ver o seu filho não ser aliciado por um traficante? O que que você quer? Entende? Aí vem a ideia do capital espiritual daquela física do MIT, a da Nazoha, e ela falou assim: o propósito deve ser a perspectiva e a base de tudo. Qual é o propósito? Eu tenho que perguntar isso, né? Qual é o sentido disso? Foi o que eu me perguntei quando eu fui ao presídio a primeira vez. Eu tinha 2 filhos bem pequenos. Eu olhava para aqueles meninos e via meus filhos. Então, assim, trazer esses meninos de volta, cara, é tão gratificante, Roger. Lá em Minas, eu peguei um Uber no último dia de trabalho para ir para o aeroporto. Eu aposentei. E eu falei com ele: você pode correr, porque eu estou um pouquinho atrasado, que eu estava despedindo aqui, que é meu último dia, e eu estou preocupado com o trânsito, que eu fiquei toda a vida, eu falo pra caramba, tá dando para perceber aqui também, né? Aí ele falou: não, pode deixar que eu vou passar por um caminho que a gente vai chegar lá, até porque o senhor é muito importante para mim, eu estou muito triste do senhor ir embora. Eu falei: por quê? Ele falou assim: eu era um preso lá de Nova Lima, eu fui ressocializado pelo APAC, e a fala do senhor, que se você quiser, você consegue, desde que você tenha meios, recursos e pessoas, isso foi ótimo. Um dia, passeando no calçadão de Cambori, eu vi uma moça empurrando um carrinho de neném. Aí ela falou: Cid, eu não reconheci, né? Muitas pessoas. Eu falei: não, eu sou a Bianca. Lembra do IASES, do Instituto de Atendimento Educativo? Eu falei: Bianca, você me deu um trabalho, eu fui na Cracolândia 4 vezes te buscar. Ela: pois é, sim, sabe qual foi o diferencial? Quando você chegou na sala, eu falei assim: Cid, não perde tempo comigo não, que eu já não tenho mais jeito. Você falou: o quê? Vem cá, sua cafajeste. Abracei ela, beijei ela, falei: agora vou te abraçar e beijar todo dia na chegada e na saída, igual eu faço todo mundo, para você poder ver que eu estou realmente preocupado com você e que você vai sair disso. Ou então eu caço seu alvará de soltura com a doutora Janete e você volta para o presídio. Então, o que você prefere? Ela falou: Cid, estou quase voltando. Não, você vai ficar aqui. Dali ela arrumou um emprego como secretária numa gráfica, daí ela só cresceu. E aí ela casou com um moço de uma igreja. Nesse aspecto, eu acho muito importante a religião, né? A regularidade, aquilo ali, eu acho a religião uma coisa muito importante para as pessoas. A fé ajuda muito também. Então, assim, essas coisas voltam. E ela também trabalhou lá dentro, então ela sentiu o aroma que tinha no ar, a música que tocava, a cor que estava na parede, as vivências que a gente fazia. Então ela se sentiu assim acolhida numa espiral, sabe, positiva e holística. Então o que eu estou tentando fazer agora, Roger, é assim, aposentado, né? É, tentar dar uma ajuda nesse aspecto, né? Sabendo com todas as minhas limitações, sabendo que eu tenho tantas sombras quanto luz, como todo mundo, que eu tenho tantas quedas quanto levantar, e que a gente está nesse planeta para participar, de repente com um toque tão pequeno, mas sempre infinitamente amorizado. Independente da forma que se critica, que a gente usa, mas assim, o fim que a gente quer é o bem, né? E isso que é melhor, por exemplo, você olha para Gaza, olha para os Estados Unidos, olha que Fiorantil, o pessoal tomando aquelas drogas pela rua como zumbis, olha o que está acontecendo com esse planeta, olha o nível de internação, suicídio cada vez mais alto, no Brasil aí com, sei lá, com as ausência por depressão no trabalho. Então, assim, a gente que passou por essas questões, a gente que ainda passa, né, por depressão, a minha é psicótica para mal dos pecados, né, me botar com delírio, mais do que eu já tenho, que ainda tem a mediunidade aí que conta alto, né? Então, assim, a gente precisa de um planeta mais sensível. E nesse momento de tanta incongruência, né, que a coisa não é assimétrica nem uniforme, nem todo mundo ao mesmo tempo, nem todo mundo no mesmo nível, mas assim, que a gente sempre tem a oportunidade de lembrar. Daí a importância da comunicação. Porque quando você traz sua consciência, passa pelo comportamento e deságua na atitude, em todos os aspectos de tudo na vida. E a gente precisa dormir em paz. Então, assim, o que a gente mais quer é paz. Para ter paz, tem que ter empregos, tem que ter saúde, tem que ter arte, você tem que ter todas essas questões relacionais, principalmente relacionamentos saudáveis, né? Então é por essa via. E eu vejo tudo muito positivo. Eu adoro a IA. Eu faço filme de dinossauro com criança, eu brinco nas terapias, eu faço quadro para as pessoas. Eu tento, sei lá, não sei, talvez eu tenha até errado. Talvez quase que eu fui caçado pelo CRM lá atrás. Eu vi que eu vou ter um retroativo, vou me caçar agora. Mas, cara, a gente está tentando fazer o melhor dentro das nossas dificuldades, inclusive das nossas próprias sombras, né? Aham. E Cid, uma coisa bonita que tem também, que eu acho extremamente importante nessa sua experiência, né, de
ligado, acredito que talvez ligado à mediunidade também, que é a sua relação com os pássaros, né? Ah, sim. Esses Então, olhos. e agora também os insetos estão mais atrevidos, tá? Eu vou te mandar o vídeo da borboleta para você ver. Eu Aham, estava exatamente nessa mesa conversando com o meu caseiro, a borboleta pousou no meu ouvido. Então, eu acho que essa questão do pássaro é mais uma questão de bioquímica, eu acredito, e do que propriamente espiritual, assim. Mas a gente não sabe, eu não sei explicar muito, né? Igual antigamente, quando eu fazia poesia, eu falava assim: será que esse troço é espírito que me fala, é anjo que dita, ou é o vento que traz? Eu tinha uma dúvida desse troço. Então, assim, é difícil saber, mas é uma relação muito interessante. Minha relação com a natureza, de um modo geral, é muito boa, porque assim eu chego numa mata, eu me sinto tão em casa, parece que eu estou assim, melhor do que eu estou deitado na sala de estar. Aquele cheiro, aqueles bichos. Agora há pouco tinha 17 macacos pregos aqui. Eles vieram aqui, eu dei umas bananas para eles e tal. Então, assim, eu acho que a natureza, os pássaros principalmente, que são os mais próximos comigo. Eu estava tocando piano, pousava o beija-flor na mão, e Jacupemba subia no piano, pousava em cima e eu tocando, e Jacupemba olhando. É uma ave imensa na Mata Atlântica, né? Então, assim, eu acho que isso remete assim, tem alguma questão bioquímica, tem alguma questão biofísica, mas tem também, não sei, talvez a minha intenção, não sei o que aham, que é. Mas como todo mundo, eu passo por sombra e luz, né, altos e baixos e tal, inclusive aham. por causa da própria doença, né? Mas é isso. Que legal, Cid. Que bom te falar com você e se sentir tão perto, apesar da gente estar tão longe, né? Eu nunca esqueço do nosso café naquele aeroporto, em Congonhas. Eu adoro aquele aeroporto, é o aeroporto que eu mais gosto. Foi a melhor conversa que eu tive com o jornalista. Aliás, eu te agradeço muito, né? Porque é, eu sou uma das pessoas que recebeu a sua ajuda, né? Porque eu Uhum, fiz aquela matéria para melhor gestão de pessoas, né? uhum. Mas eu tinha o blog Entre Sons e estava numa situação difícil, né? E você me convidou para cobrir, né? O Eu evento. fiz acho que foi um mês de textos, né? Que eu publiquei Não, observa, e que, aliás, assim. eu preciso agora nas sincronicidades Uhum, republicar esses textos, né? uhum. Porque quando o site saiu do ar, né? Os textos saíram do ar também. Uhum. E foi uma Ah, experiência mas olha, foi uma muito experiência muito bonita bacana. e foi muito importante para mim poder fazer essas matérias, conhecer todas essas histórias, né, e assistir o show, né. E Eu observo a sua trajetória muito rica, assim, porque naquele período você estava em veículo grande, né? E não, não, eu depois estava freelando, eu fazia eu estava freela para o freelando já. Valor, É. fazia freela para o UOL de vez em quando, Uhum. Mas né. estava em veículos mais formais. É, Depois eu comecei você foi para o Vida Simples, Galileu, é, para revistas que eu considero mais assim, mídias, né, mais imprescindíveis para o que a gente vivia, começou a viver. E aí a tecnologia foi acelerando, né? é, Veio o celular e tal, e aí o ritmo passou a ter prioridade em detrimento de rumo. Então a gente passa a querer transpor o ritmo tecnológico para o ritmo orgânico. Aí começa o adoecimento, piora tudo, né? Mas aí você também você foi exatamente naquele período que você tinha criado o Entressom e foi um casamento de jornalismo com é, música e com uma verdade que eu que falei que você até eu gostei muito da sua ética, inclusive tem que registrar aqui. Você falou não faço matéria chapa branca. Eu adorei você falar isso para mim no primeiro encontro, porque eu detestava fazer projeto comercial em veículo para ter algum tipo de vantagem de mídia espontânea. Nunca foi minha intenção e nunca fiz. E não gostava disso. Então, assim, foi muito legal a sua participação, porque você deu um adicional, porque você entendia de música, entendeu? E os empregados estavam todos ali naquela ebulição. Foi tudo muito lindo. Por isso que isso eu acho, isso é espiritual, o não religioso mais o divino. E essa confluência de pessoas para a mesma intenção. que legal, Cid. E, Ah, Cid, eu queria, vou buscar fazer aqui uma homenagem a você, trazendo aqui para os nossos ouvintes a, a gravação, pelo menos, da água e dos pássaros. a ode à mamãe Oxum? Da música que a gente fez, que é, e eu quero ver se eu consigo tocar junto com esse som. Vamos ver.
para fazer uma homenagem para você. Nossa, que lindo, Roger. Nossa, ótima lembrança. Eu estou escutando aí e aqui do lado também, a aguinha caindo ali e os passarinhos. Integração total. Obrigado pela homenagem, fiquei muito feliz. Até emocionei. Que joia, Cid, nossa, foi foi muito bonito eu escutar esses sons que você gravou e depois colocou o piano, a gente lançou, né, Uhum, e eu tenho tocado essa paisagem sonora, né, uhum, em alguns eu estou atendendo, 2 pacientes com diagnóstico de Alzheimer, né, uhum, e tenho usado esses sons de natureza com flauta, às vezes sax, mas mais flauta, né, que é bem mais suave, uhum, uhum, para proporcionar um relaxamento, né. E na cidade de São Paulo é difícil você escutar sons da água, de pássaros, né, e são uhum, sons que inspiram a mente a um estado de calma e segurança, né. uhum. Que É, é tudo que o mundo não está oferecendo, né? é verdade. Mas que lindo, parabéns pelo seu trabalho também, muito bacana, cara. Eu lembro que você entrevistou o cara e a gente viu como é que a harpa também trazia ele de volta do quase coma, né? Pois Foi é, muito interessante isso. é. Nossa, aquela matéria foi muito bonita e a família foi muito corajosa em permitir, escrever um texto sobre esse assunto, né, Uhum. delicado, né, Nossa, eles são que maravilhosos. que é um momento muito difícil esse, né, dessa a questão eh, da 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 Até a finitude, né? finitude, né. E É. ele viveu até os 5. 105 anos, né. Uhum. E não É. queria ir embora não, tá? É só tocar a harpa que ele levantava da cama.
Mas é uma Eu vida eu digna, eu né, brilhante, né, que pessoa é, maravilhosa. Nós temos muitos bons exemplos. Mas, Roger, eu não posso deixar de falar de você. Você é um ser humano muito querido em aham, momentos muito difíceis meus, mentais, porque a depressão bipolar psicótica não é uma brincadeira, tem que falar isso com clareza, né. Fui um executivo, dei palestra no Brasil e fora do Brasil, sofrendo desse mal, muitas vezes com vontade de deitar, e às vezes e saber que tem amigos como você, que uma hora eu posso pegar um avião aqui e ir lá comer um bolo da Adri lá, sabe, tão gostoso conversar com o Vini, né, ele não deve estar nem vendo mais aquelas revistinhas que ele via. Deve estar um homem, né. Então, saber que vocês estão em algum lugar, eu acho que essa parte relacional da sustentabilidade, da riqueza existencial. Então, um jornalista do seu calibre, passou por imensos, grandes veículos importantes do Brasil, éticos, muito bons, importantes, e passou também por veículos leves que levavam a pessoa uma promessa de futuro, uma perspectiva de esperança. Eu acho que você tem uma experiência muito bacana. E com a sua música, agora trabalhando pacientes, nós de alguma forma nos encontramos na cura, né? Né? Ou pelo menos tentando fazê-la, né? Conta comigo. Tô doido para entender um pouco de biomúsica, porque eu entendo mais de meloterapia. Você é mais, você mergulha nos dois mundos. Mesmo assim, eu estou precisando reciclar. Então vou te procurar, tá? Bom, espero te visitar aí também em vem, você é sempre bem-vindo. Já te falei. Vem fazer Mamãe Oxum no meio, tá bom? Tá bom. Então, tá. Muito obrigado então, Cid, foi um prazer, agradeço a todo mundo que acompanhou essa entrevista, e um grande abraço então. Tá, um beijo para você, um beijo para Adri, um beijo para o Vini, para todo mundo aí, seus ouvintes, tá bom? Gratidão. Tchau. Foi um prazer ter você no podcast Sincronicidades. Eu sou o Roger Marza e te convido a ouvir as minhas músicas nos aplicativos de música